né? Já tem participativo. Boa tarde a todos, eu sou a professora Edjane, eu vou dar aula de Química para vocês a partir dessa semana, né? São 2 aulas em sala e mais uma outra quantidade em laboratório, tá? Os primeiros anos, a matéria básica do nono, né? A gente só vai dar uma aprofundada na teoria e o restante é tranquilo, gente. Se você fez um bom nono ano, eu acredito que esse problema de pandemia tenha atrasado um pouco, né, o entendimento de vocês, mas a gente vai tentar resgatar tudo agora, inclusive pelas aulas via meeting, né, e, assim, seja ela presencial ou não, tá? Eu espero poder fazer um bom trabalho com vocês, para que vocês estejam prontos para iniciar no segundo ano com toda a base necessária para dar andamento nos conteúdos de lá, tá bom? Então, eu conto com vocês, vamos fazer uma parceria para a gente trabalhar, eu ser o suporte de vocês, no que vocês, e no que eu precisar de contar com vocês também, vocês me deem o feedback, beleza? Vamos começar então? Olha Sim. só. Nós vamos começar pela correção que o professor postou na aula passada, tá? Sobre os formulários, vocês respondem semana sim, semana não, né? Então, essa correção eu vou fazer ela hoje e em seguida a gente vai entrar na parte da matéria introdutória, que é a parte de fenômenos físicos e químicos. Tudo bem? Tá bom, ok. Vou dividir a tela com vocês. Vou dividir a tela com vocês, tá? Se acaso alguém pedir para entrar, eu vou fazer uma interrupção e aí depois a gente continua. Então, vamos lá. Todos estão vendo? Sim, professora. Sim. Sim. Ok. A questão da atividade 2, que é a constituição da matéria, né? Então, o que constitui a matéria? É o átomo, que ele é a menor partícula na natureza. Assim, é claro que, de acordo com o andamento da ciência, a gente sabe que o átomo não é a única partícula, né? Nós temos outras subpartículas que são muito estudadas numa parte da ciência chamada mecânica quântica, onde ela estuda o comportamento dessas subpartículas das partículas elementares, tá? Então, o professor já deu essa aula de atomística, pelo menos a parte introdutória. Logo após, a gente vai retomar esse assunto sobre a teoria atômica de Dalton. O senhor trabalhou com isso pouco? A teoria atômica de Dalton, para a gente entrar no equacionamento e no balanceamento das reações. Mas isso lá depois do segundo semestre, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Quais são as partículas que formam o núcleo do átomo? Próton. Quem respondeu essa? Nêutrons, prótons e elétrons. Não. Quem forma o núcleo do átomo são os nêutrons e os prótons. O elétron, ele está fora, ele está no orbital, né? Nas camadas eletrônicas em volta do núcleo. Então, as partículas que fazem parte do núcleo, apenas, né, teoricamente, o nêutron e o próton, ok? 2. Qual a partícula do átomo que possui carga elétrica negativa? Elétrons. Isso, agora sim, são os elétrons que possuem a carga elétrica negativa, tá? Vocês, quando foi perguntado as partículas subatômicas, né, que são os prótons, nêutrons e elétrons, vocês sabem a finalidade de cada uma dessas partículas no átomo? O que cada um é responsável? Não. Não? O próton, tá? O próton é a partícula de carga positiva, tá? Que se localiza no núcleo do átomo. É pelo número de prótons que o átomo vai ter que eu sei qual é o elemento químico em questão. Então, por exemplo, o oxigênio, tá? Por que eu sei que o átomo de oxigênio é oxigênio? Porque ele tem 8 prótons, tá? Mas se ele tiver um próton a menos, ele não vai ser mais oxigênio, ele vai ser nitrogênio, ok? Se ele tiver um próton só, é o hidrogênio. Se ele tiver 2, é o hélio, e assim por diante. Então, é o número de átomos, o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, que vai me identificar o elemento químico. Entenderam? Então, para que
serve o próton? O próton é me definir quem é o elemento químico em questão. Tanto é que na tabela periódica, ela está toda organizada em ordem de número de prótons dos elementos, né? Que é o número atômico. Lítio, 4, e assim por diante. Berílio, tá? Tudo bem? Agora, o nêutron é uma partícula que ela não tem carga, mas ela tem uma certa massa, aonde ela, somada aos prótons, vão fazer com que a gente consiga saber a massa do átomo em si, tá? Teoricamente falando. Então, a soma de prótons e nêutrons do núcleo atômico, a gente consegue achar a massa do elemento, ok? Então, por exemplo, o átomo de oxigênio, ele tem 8 prótons, ok? Mas o número de massa dele é 16, então ele também vai ter 8 nêutrons junto. Então, somando 8 com mais 8, vai dar a massa dele, que é 16. Tá? O elétron, o que é responsável o elétron? O elétron é uma partícula negativa, ela não tem massa, praticamente ela é desprezível, né? Mas ela é responsável pela formação das substâncias. Os elementos, eles formam a substância porque eles vão se interagir pelos elétrons. Então, tem elementos que doam elétrons, tem elementos que recebem elétrons, e nessa interação química, a molécula acaba sendo formada, tá? Então, ele também é responsável pelo fluxo de elétron que a gente está acostumado. Por exemplo, a eletricidade vem de onde? Né? Então, a energia cinética da água, ela vai gerar, né, a turbina da usina hidrelétrica, essa turbina vai mandar um feixe de elétrons, vai ser recolhido para depois ser distribuído nas casas, enfim, em quantidade de quilowatts menores, né, porque a quantidade que vem da usina hidrelétrica é muito alta, então ela tem que ser dividida, né, ela tem que ficar em quantidades menores para poder chegar nas casas das pessoas. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Sim, professora. Ok. Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido, gasoso e plasma? Sólido, líquido, gasoso, plasma, falta um. Chegou, pessoal? Condensação. Condensado para ele? É condensação, não é? Isso, condensado. Não, é assim, os estados físicos da matéria, na verdade, aqui no planeta Terra nós temos 3 naturais, sólido, líquido e gasoso. Mas existem 2 que são artificiais, tá? Um deles só existe no Sol, que é o plasma, e depois o outro que foi feito por Einstein e o outro cientista, que é o condensado de Bose-Einstein, que ele só se forma quando o material está próximo do zero absoluto, né? Então, o que acontece? Estão dando para ouvir bem, gente? Porque estão fazendo reforma aqui na escola? Sim. Ok. Então, o condensado de Bose-Einstein e o plasma são 2 estados elementares que não existem aqui, tá? A gente consegue formar esses estados. São situações artificiais, tá? Mas no Sol, o plasma existe naturalmente. Agora, o condensado de Bose-Einstein, ele só se forma a menos 273 graus Celsius, que é o zero absoluto, tá? O zero absoluto é quando ele atinge acima de, em torno de 273 Kelvin, ok? Tudo bem, gente? Sim. Então, mas aqui no planeta Terra, nós temos uma substância muito abundante, que é a água. A gente tem água nos 3 estados físicos, certo? Então, qual é a situação que a gente consegue achar água no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso? Aonde que a gente consegue achar água nesses 3 estados físicos? O líquido no mar, o Isso. sólido nas geleiras Uhum. e o gasoso nas nuvens. Isso mesmo, né? Nos rios e mares a gente acha água no seu estado líquido, nas geleiras, né, nas calotas polares, no topo das montanhas, ela já está no estado sólido, e o gasoso são as nuvens e a umidade relativa do ar. Se vocês estiverem assistindo o jornal que vê, qual é a umidade relativa do ar? A quantidade de água
no estado de vapor, porque o nosso corpo físico, ele precisa da água, do ar úmido, para que as nossas vias aéreas, elas fiquem sempre umidificadas, né? Senão nós começamos a ter problemas respiratórios, enfim, ok? De que são feitos os objetos? Matéria. De átomo. De átomos. São feitos de matéria, a matéria por si é feita de átomos, né? Muito bem. Ou moléculas também, né? 5. Qual é o elemento químico principal na formação da matéria orgânica? Carbono. Isso, é o carbono, porque tudo que é orgânico, ele tem que ter composto de carbono. Existem até alguns materiais que são inorgânicos e também são formados de carbono, tá? Mas acontece que para ele ser classificado de orgânico, ele precisa ter algumas peculiaridades para que ele seja chamado de substâncias orgânicas. Quando vocês estiverem lá no 3º ano, é que vocês vão aprender direitinho essa teoria. Existe uma química que estuda só a química orgânica, que é a química dos compostos de carbono, tá bom? E é uma matéria específica para 3º ano, tá bom? Qual a próxima? Deixa eu ver. O elemento químico é composto de um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos? Verdadeiro ou falso? Elemento químico é composto de um conjunto de átomos com as mesmas massas e tamanhos? Falso, professora. Falso. Um elemento químico, ele é um conjunto de átomos, mas esses átomos, ele tem a mesma quantidade de prótons, tá? Mas cada átomo, ele pode ter uma massa diferente da outra, tá? Então, por exemplo, eu tenho o carbono 12 e tenho o carbono 14. Então, essa somatória dos dois elementos químicos, carbono 12 e carbono 14, desses dois átomos, né, vai formar o elemento químico carbono. É por isso que as massas da tabela periódica, se vocês forem dar uma olhadinha, você já tem tabela periódica? Sim. Então, se vocês forem observar, eu acho que 99,9% dos elementos que estão lá na tabela, eles são com números de massa quebrada. Então, por exemplo, o sódio é 22,99 alguma coisa. Porque ele está somando, tá, as massas dos dois isótopos, que são átomos de sódio, só que são de massas diferentes, tá? E aí forma o mesmo elemento químico. Eles são o mesmo elemento químico porque a quantidade de prótons dele é a mesma. Mas a massa e o tamanho pode variar sim. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Uhum. Sim. Posso continuar? 7. Toda matéria é formada por pequenas partículas chamadas átomos. Verdadeiro. 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 Muito bem, gente. Então, vocês foram bem, né, na provinha que o professor deu. Ok? Muito legal. Parabéns. Agora vamos iniciar nossa aula de hoje, que é a atividade 3. O tema são interações e transformações químicas. O conteúdo é o fenômeno químico e fenômeno físico. O professor era o professor... Oi, pode falar. Na química também estuda como os seres humanos foram feitos? Na verdade, a química é a ciência suporte de como os seres humanos feitos. Assim, só dá um entendimento inicial. A gente não vai entrar no mérito. Nós só vamos falar de moléculas, átomos, íons, mas o mérito mesmo de como os seres humanos são feitos, a partir de então, você vai estudar mais na biologia, tá? Ah, tá. Tudo bem? Deixa eu só fazer um concertinho aqui. Só um minuto, gente. Deixa eu ver quem é que está querendo entrar. Ok. A química é uma ciência fantástica, que se você tiver o conhecimento dela, vocês vão amar a química do jeito que eu amo. Dificilmente professor de química não gosta de química. Claro, química é agro, química é técnica, química é pop. Eu adoro. Deixa eu ver quem é de novo.
A gente está falando, a escola está falando que o pessoal que está com e-mail fora da SEDUC, não é mais para a gente deixar entrar nas aulas. Hoje eu vou deixar entrar, porque é o primeiro dia com vocês, né? E aí o que acontece? Eu não quero que ninguém perca a informação, né? Que a gente vai trabalhar hoje. Então, hoje não vai ter problema não, eu vou trabalhar com vocês normalmente, tá bom? Depois eu faço o levantamento lá do pessoal que entrou. Vamos lá? Objetivo, que o aluno consiga entender a ocorrência das transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Então, antes da gente entrar nesse mérito, eu queria que vocês me dessem uma ideia, o que vocês acham que é uma transformação química e o que vocês acham que é uma transformação física? Meninos. Quem me dá uma ideia aí? Eu acho que a transformação física, ela só muda a forma do objeto. Não E a química? a posição. Isso mesmo. A transformação física, ela só vai mudar de forma, objeto, né? A composição é a mesma. Então, por exemplo, a água do mar, quando vai evaporar, o ciclo da água, ele é todo feito de transformações físicas. Então, a água do oceano evapora, ela vai virar no estado de vapor, ela vai receber a radiação solar, vai virar vapor. Então, ela passou do líquido para o gasoso. Mas ela deixou de ser água porque ela virou vapor? Não. Não, ela continua sendo água. Eu tenho lá a molécula H2O, é sempre ela, só que muda o estado físico, o estado de vapor. Tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. Habilidades. Reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Empregar corretamente a linguagem científica na descrição das transformações químicas. Sobre essa aula, nessa aula serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho, como a das habilidades de química relacionadas ao fenômeno químico e fenômeno físico. Um aspecto importante da química é identificar as transformações sofridas pelas substâncias, tais como transformações da matéria, são chamadas de fenômenos, ok? Em química, trata-se apenas de qualquer mudança que ocorra com a matéria. Considere, por exemplo, uma lata de alumínio amassada. Então, aqui, gente, nós temos uma lata de alumínio. Então, se por acaso eu amassar o alumínio, ele vai deixar de ser alumínio? Não, vai ficar amassado. Vai continuar sendo alumínio, só que amassado, tá? Então, aqui é uma modificação física, né? A constituição é a mesma. A liga de alumínio ali está preservada, ela não vai deixar de ser alumínio e vai ser somente uma lata amassada. Tudo bem? Aí aqui, ó, a composição química das ligas utilizadas nas fabricações das latas de alumínio. Então, na verdade, o alumínio ele é extraído da bauxita, mas para que ele tenha toda essa eficiência, tá, aquela dureza, aquele brilho, nós adicionamos outros elementos químicos, tá, para que ele tenha certas propriedades físicas e a gente possa dar destinação para o material. Então, por exemplo, nessa liga, eu tenho esses elementos aqui, ó, silício, ferro, cobre, manganês, magnésio, zinco, cromo, titânio e outros, né, que são os resíduos. Então, no corpo da lata, nós temos 0,3% de silício, 0,7% de ferro, 0,25% de cobre, já a quantidade de manganês é maior, de 1 a 1,5%, de magnésio é quase na mesma faixa também, ok? Zinco, 0,25%, e não tem nem cromo nem titânio. A tampa, a parte superior da latinha, ela tem 0,2% de silício, 0,35% de ferro, 0,15% de cobre, manganês, de 2 a meio, 0,2 a meio, magnésio de 4 a 5, ou seja, tem bastante magnésio na parte de cima, né? E 0,25% de zinco, agora na parte superior já passa a ter cromo e titânio, ok? E no selinho, aquela parte que você retira da latinha, nós temos silício, 0,2%, ferro, 0,35%, cobre, 0,15%, manganês, 0,25% a 0,4%, magnésio, 3,3% a 4%,
zinco 0,25, cromo 0,15, titânio 0,10 e outros residuais. Como que a gente consegue identificar, tá? A gente que trabalha em laboratório químico numa indústria, existe uma parte chamada controle de qualidade, onde esses materiais eles chegam para nós, porque se você for ver, a latinha ela é montada, né? E aí, esses materiais, eles chegam separadamente para depois fazer, passam pelo processo de fabricação da lata. Então, nós temos que fazer a análise química de todos esses materiais aqui, ó. Tá? Então, vamos supor, eu vou analisar a liga do corpo da latinha de alumínio. Então, você tem que achar essa parte aqui, tem que estar todos eles nessa fração aqui. Se tiver fora, já não serve, vai para descarte, tá? Então, isso é muito importante. A gente fazer a análise química dos materiais, verificar que ele está adequado para você dar a destinação certa, para você fazer a produção com ele certinho, sem dar problema lá no final, ele tem que estar de acordo com a qualificação técnica, tá? Tudo bem? E é uma delícia trabalhar em laboratório químico, porque todo dia chega material para você analisar, né? E aí é o seu laudo que vai fazer com que aquele material vá para a linha de produção. Ou seja, um químico, ele é responsável pela linha de produção de uma indústria inteira, entendeu? Desde a parte que recebe o material até a parte que o material está indo embora, né? Porque você é que responde pela qualidade técnica daquela substância que você colocou na linha de produção. Ok? Tudo bem, gente? Sim. 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 Sim, professora. Então, ok. Fenômeno físico, muito bem. Fenômeno físico é toda alteração na estrutura física da matéria, tais como forma, tamanho, aparência, estado físico, mas que não gere alteração em sua natureza, isto é, na sua composição. Água líquida e água em vapor é a mesma substância química, água, tudo bem? Aí nós temos aqui fenômenos químicos, ocorre quando há alteração da natureza da matéria, isto é, na sua composição. Dizemos que ocorreu uma reação química, pois novas substâncias foram formadas. Então, o que acontece? No fenômeno químico, a substância, ela passa a ser o que ela deixa de ser um material e passa a ser outro. A gente pode dizer que ele, ao mesmo tempo que ele é químico, ele é irreversível, tá? Um fenômeno físico, ele pode ser reversível ou revertível, tudo bem? Mas existem reações químicas revertíveis, né? Que a maioria daquelas reações que vocês vão estudar um pouco mais à frente, que são reações químicas que têm duas velocidades, né, de reação, mas elas têm uma certa revertibilidade. Agora, quando ela acontece de forma irreversível, há uma alteração na estrutura da matéria, ou seja, ela se transforma em outra completamente diferente e não dá para voltar ao que era antes. Tudo bem? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não, professora. Não. Muito bem. Então, por exemplo, muito bem. Considere uma lata de ferro que é deixada por alguns dias ao ar livre. Com o tempo, ela começa a enferrujar. Nesse caso, não foram alteradas apenas as características físicas do material, mas sim as químicas. Porque a ferrugem é uma nova substância que foi formada em uma reação de oxidação e que possui propriedades bem diferentes das do ferro que constitui originalmente a lata. O que é uma reação de oxidação? É uma reação que o elemento vai ter com oxigênio, tá? Então, nesse caso, a lata, ela entrou em contato com o oxigênio do ar, e aí ela ficou com esse aspecto aqui, ó, tá vendo ela aqui novinha, e aqui ela velha, enferrujada. Olha o que acontece quando ela enferruja, né? Ela é voltar ao seu estado de minério, que é o óxido de ferro, tá? Isso aqui não tem como voltar atrás. O que você pode fazer no máximo é colocar no ácido lá e ele vai limpar, vai retirar a ferrugem. Mas se você deixar continuando esse processo, ele vai ficar nesse estado aqui, ó, totalmente enferrujado. Tudo bem? As substâncias iniciais, que é antes da reação, são chamadas de reagente e as finais são chamadas de produtos. Então, se eu tenho um equacionamento,
E o que vai me demarcar o início e o fim é a setinha da reação, tá? E aí, antes da setinha, nós vamos ter os reagentes, que são as substâncias que ainda não entraram em contato. Depois da setinha, nós temos os produtos formados, né? Que a reação química já se processou. Tudo bem? Sim. Os fenômenos químicos podem ser identificados por um ou mais das evidências a seguir. Então, liberação de energia na forma de calor, de luz, etc., como ocorre quando queimamos o álcool. Liberação de gases, como quando ocorre quando colocamos o comprimido antiácido na água e ocorre sua efervescência. Então, quando a gente acende uma vela, o que vocês veem quando vocês acendem uma vela, acendem o isqueiro? Você vê o fogo. O fogo, ele é uma manifestação da energia sendo liberada na forma de luz. E se você colocar o dedo no fogo, ele também vai queimar sua mão. Então, ali eu estou liberando luz e calor. Tá? Quem é que está liberando luz e calor? O combustível que está dentro do isqueiro, ou a parafina da vela, no caso. Tá bom? A liberação de gases, quando você coloca lá um sorrisal na água, você vai ver aquelas bolinhas se formando, tá? Aquilo ali está me notificando que eu estou perdendo material para o meio. Estou liberando uma substância química, que é o gás carbônico. Mudança de cor, como ocorre na queima do papel. O papel, ele é branquinho, mas se você coloca fogo nele, você vai ver que ele vai emitir a chama, e depois ele vai formar uma substância preta, que é a cinza. Ok? Então, ele mudou completamente o seu aspecto, tá? Depois, formação de um sólido. Por exemplo, quando misturamos o nitrato de chumbo e o iodeto de potássio, ocorre a formação de um precipitado amarelo chamado iodeto de chumbo. Isso daí é mais para aula prática, né? Vocês vão ver a gente misturar os materiais e vai formar o iodeto de chumbo, ok? Agora vamos fazer uma interaçãozinha. Eu tenho 3 figuras aqui. A queima do papel, um copo de vidro quebrando e água fervendo. Então, eu quero que vocês me falem, por exemplo, a queima do papel é o número 1, copo de vidro quebrando é o número 2 e água fervendo é o número 3. Então, quais são os fenômenos físicos e quais são os fenômenos químicos? O copo é físico, o fogo é químico, acho, e a água é química também. O fogo de qual? O fogo, a Ah, água fervendo? eu acho que a 3, que no caso seria a água fervendo, ela é física. Uhum. Acho que a É 3 isso é física mesmo. também, porque Aqui é fenômeno natural, né? Aqui a ferver a água, ele está se referindo ao fenômeno de ferver a água. Ele não está se referindo à chaminha do fogão aqui acesa. Então, ferver a água é transformar ela do estado líquido para o gasoso. Ou seja, isso é um fenômeno físico, porque vai continuar sendo água. Quebrar um copo de vidro é um fenômeno físico também. E queimar papel, a gente já tinha visto que é um fenômeno químico, né? Não tem como voltar ao que era antes, né? Eu queimei o papel, ele virou cinza, jamais eu vou conseguir retornar ao estado anterior. Então, a gente vai ver alguns fenômenos aqui a mais, ó. Produção do queijo, é físico ou químico? Né, gente? Produzir queijo é físico ou químico? professor. Sim, é químico. Acho que é químico. É químico, porque a gente azeda ele, a gente coloca material para alterar completamente a estrutura química do leite. Congelamento da água, químico ou físico? Físico? É física. Físico. Azedamento do leite. Químico. Químico? Aquecimento da panela de alumínio. Químico ou físico? Físico? Físico. Físico. Decomposição de alimentos. Químico ou Químico. físico? É químico. 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 Queima do carvão. Químico. Químico. Fruta apodrecendo. Fruta.
apodrecendo? Químico ou físico? É químico, não é, professora? É químico e físico. Físico continua sendo a fruta, né, professora? Muito bem. Respirar. Respirar é Mas químico ele ou físico? Respirar é químico Como, ou professora? físico? Respirar. Físico. 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 Respirar é químico ou físico? Ó. Você É físico, respirou, respirar. É físico, doido. É físico. É físico. É físico. Oi? Presta atenção. Você Professora, travou. Tá travando, professora. Agora travou. mesmo lugar? Mano, tá travando muito. Hã? Verdade. Travou muito, professora. Agora travou? Agora. Acho que é a internet. Bom, Professora, Agora, melhorou? os slides sumiu. Pra mim ainda tá travando. Pra mim também. que eu Professora, tirei parou de compartilhar a tela. É, parou. Eu parei, porque por enquanto. Agora eu tô conversando com vocês, tá? Então, respirar é químico ou físico? Físico. Físico. Olha só, você respira, você vai fazer a inalação, quem vai fazer o metabolismo é o oxigênio. E na hora de você expirar, você vai mandar de volta, não é o mesmo oxigênio, você vai mandar o gás carbônico. Então é químico. Ai, não é químico. É químico. Ok. Tô falando, sabe? Fica teimando, Quando Fábio. você respira. Seria muito estranho mudar quando você respira. É químico? É físico. Fábio é ou teimoso. químico? É químico, gente. Nossa, professora, travou agora. Professora, tá Entendeu. travando tudo a sua tela. Tá travando? Deixa O áudio tá deixa eu sair, cortando. então, Tá. Deixa eu ver agora. Melhorou? Olha só. Tudo bem? Melhorou. Dá pra te ouvir. Tá bom, agora eu vou falar para vocês. Morrer é químico ou físico? Químico. Químico. O que, professora? Eu não entendi. Químico. Eu acho que é os dois, porque a gente muda também. Não, morrer é químico. Professora, você poderia repetir que eu não entendi? É, porque não tem como você voltar à vida depois. Morrer é químico ou E aí, físico? professora? Então respirar é físico, né? É químico. É químico. Respirar é químico. Nossa, Pablo, você é teimoso, então. Morrer Oxi, é porque eu não escutei, Pablo, tava ele travando, vive no pai. mundo da lua, cara. Tava travando, viado. Deixa eu falar uma coisa. Uma pergunta agora que vocês vão me responder. O amor, sabe, quando você vê uma menina assim bonita, ou ela vê um menino bonito, é químico ou físico? Físico. Químico. Físico. No meu caso, é ser iludido. Depende. Ai, não sei, professora. Eu não me apaixono Pode por ser ou química. físico ou químico. Ou Às vezes as químico. pessoas se apaixonam por aparência. O amor é Acho que é os dois. Fala, É a pessoa tem química. É químico. química pura. Sabia que era químico. É química pura, tá? Tóxico. Eu sabia que era química. Pura, gente, tá? Tem horas assim, é um excesso de materiais químicos que nosso cérebro manda para o corpo, e aí a hora que ele vira aquela coisa assim, comum, né? Ele se estabiliza, tá? Então o amor é químico, sim. Tá bom? Boa tarde, Angélica. Alguma dúvida, gente? Não. Não. Claro, né, Fernanda? Vocês têm o livro do Currículo em Ação em Casa? Não. Aquele grandão que tem Não, todas não. as matérias? Que é bem grossinho assim, pequeno, o branco, o cinza e preto. Eu tenho. Acho que eu tenho. escola? É mal grandão, professor, você é louco? É grandão, professor, tem todas as matérias. Todas as matérias, né? E é pro ano inteiro. Tá? Então temos sim. E aí, o que acontece? Tem umas atividades lá na página 195 do livro de vocês. Professora, eu não tenho esse livro. Eu acho que eu também tenho, não, professor. Ninguém tem esse livro, o Eu professor também não não entregou tenho, pra não. gente. Entregou. Eu tenho. Eu também é sempre Gente, eu tenho esse livro aqui. Não é o preto? Do professor. Eu tenho esse livro. Se for o preto, eu tenho.
Eu também tenho. A então eu vou apostila fazer que um não levantamento tem. aqui. Não, não tem. A apostila agora é esse. Eu não. É o currículo em ação. Eu não de tenho vocês. nenhum Não tem livro. Não, quem não tiver livro, se Professor, puder estar travou de agendando novo. na escola para cá, tá? Deixa eu desligar ele e ligar de novo. Quem não tem livro, quiser depois ligar na escola e agendar por lá, é bom porque a gente... Tá travando. Professora, tá travando. Me ensinando aqui. Tudo, professora. Olha só, vou desligar e ligar de novo. Ó. Sai e entra do bagulho. Tá, e aí vocês agendem lá para retirar o livro aqui. A gente vai fazer o levantamento, elas vão ver se ainda tem desse livro para vocês estarem ligando, tá bom? Pô, 14, 12, deu só isso de tempo. Eu ainda vou brincar com eles sobre aquela teoria lá. Ô, gente, tem uma situação ainda voltada na parte de atomística que eu queria testar vocês para ver se vocês conseguiriam responder uma coisa para mim aqui, só para a gente fechar a parte de prótons, elétrons, nêutrons e moléculas. Vocês topam tentar responder uma coisa aqui comigo? Sim, bora. Vamos. Partiu. Agora. Vamos. Olha só, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês estão vendo aqui esse material? Ainda não compartilha não, professor. Não dá, professor. Só Professora, não na tá sua aparecendo. Eu tô vendo só a sua tela. câmera. É só sua câmera. Espera um pouquinho, vou compartilhar aqui. E agora? Agora Agora sim, agora sim. Eu tenho um sisteminha fechado, tá? Que eu tenho aqui, ó, as bolinhas vermelhas é o elemento químico vermelho, as bolinhas pretas é outro elemento químico, e a bolinha azul é outro elemento químico, tá? Então, aqui é o seguinte, eu quero que vocês me identifiquem pelo que vocês já sabem, tá? Sobre átomo, moléculas, elemento químico, substância. Eu quero que vocês me respondam quantos átomos estão presentes aqui, quantas moléculas, quantos elementos químicos e quantas substâncias. Tá bom? Então, eu vou dar aqui, ó, 14 e 13, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem, aí a gente vai responder junto o que vocês concluíram, tá bom? Bom, já passou um minuto, 14 e 14. Vamos lá, quantos átomos tem aqui? Contei não. qual é qual? Então, quantos átomos, pessoal? Ninguém chuta. Chuta aí. 39. Chuta aí. 10? 39. Vamos lá, vamos contar então, ó. Presta atenção, cada bolinha é um átomo. Tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, aqui eu tenho 20 átomos. Tá? Quantas moléculas eu tenho? Contei 6. 6. 36? 6. 10? 3, Vamos professora? contar. 6. Calma, vamos contar as moléculas. 10, Eu acho que é Isso aqui 6. é amor. 6. Presta atenção. 10. Molécula. Eu acho que é 6. 1, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 moléculas aqui. Quantos elementos? Professora, travou a tela. Travou, conta de novo, professor. Ele está fazendo uma manutenção aí embaixo. Travou pra mim não, tava de boa. Pra mim travou também, professora. Olha só. E agora tá saindo Professora, áudio mostra nenhum. quais são as moléculas de novo. Deixa eu interromper o compartilhamento, aí eu volto aqui, que eles estão fazendo uma manutenção aqui, tá dando interferência. Presta atenção. Deixa eu compartilhar de novo. Como a maioria já havia respondido, ó, eu tenho uma molécula, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, ok? Agora, quantos elementos químicos? Quantos elementos químicos? 9. 1.
Três. Não. 3. 6, 8, Só um. Bolinha vermelha é um elemento 4. químico, a bolinha preta é outra e a bolinha azul é outra. 3 elementos químicos. Acertei. Quantas substâncias? 9. Ó, moléculas iguais, substâncias iguais. Então, ó, essa molécula aqui é igual a essa? Sim. Sim. É. Eu tenho uma substância aqui. Essa aqui, vermelhinha, é igual a essa aqui? Sim. Duas substâncias. Essa substância aqui é igual a qualquer uma delas? Não. Não. 3. E essa substância aqui é igual às outras? Não. Não. Então, eu tenho 4 substâncias diferentes. Ok? Ok. Tudo bem, gente? Sim. Sim. O que vocês acharam? Gostaram de fazer Sim. Verdade? Muito Muito bem. legal. Nós vamos fazer mais ainda a partir da semana que vem, né? E foi bom ter estado com vocês. Agradeço a participação de todos, tá? Na verdade, esse assunto ele é muito rápido, ele é muito curto, tá bom? Então, nossa aula vai ficar por aqui hoje. Então, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula na semana seguinte, tá bom? Bom. Tchau, Até, professora. professora. Tchau. Falou, professor. Até abraço. Até a próxima aula, professora. Tchau. Tchau, professor. Falou. Tchau, Alô. professor. Deus abençoe. E aí, Para de gravar, né, pô? Já parou de gravar? Para a gravação. Parei a gravação. Parou? Parar agora.